Olá pessoal, somos da Equals, meu nome é Igor, sou líder do time de produtos aqui, tô com o Thiago. Olá pessoal, sou o Thiago, líder do time de novos negócios aqui na Equals. Hoje vamos falar de um tema que é muito interessante, né, Igor? Muito importante para o empreendedor brasileiro, para ajudar aí e trazer mais informações de como maximizar, fazer uma gestão melhor financeira e assim potencializar os seus ganhos, seu fluxo de caixa na sua empresa. Acho que quando a gente fala de gestão financeira, muita gente não leva tão a sério a importância disso, mas a gente pegou um dado aqui que pelo governo federal tiveram ano passado, no primeiro tri do ano passado só, 732 mil CNPJs foram encerrados no Brasil. Então, é estimado que os dois principais motivos que isso aconteça é por conta de ou aquela empresa deixou de vender, então, se não tem entrada de dinheiro, chega um momento que não tem como manter aquele negócio, e o outro é que mesmo vendendo, a gestão financeira não existia. E aí, por causa disso, acaba que a empresa fecha as portas, mesmo que exista demanda para aquela empresa. Exato, porque também nos dias de hoje, né, com a digitalização de tudo, o mundo digital que a gente está vivendo aí, a pulverização de formas de venda também é absurda, né? Então, se a gente olha para anos atrás aí, os clientes recebiam basicamente em dinheiro, e de um tempo para cá ele tem de tudo um pouco, né? Então, hoje tem Pix, tem cartão, tem carteiras digitais, enfim, entre várias outras coisas. E o volume disso e a capilaridade disso também traz um risco muito grande se a gestão ela não for bem feita, né? Então também trazendo alguns dados aqui, né? No ano passado foram quase 4 trilhões de vendas em cartão no mercado, 10% a mais do que em 22. Então um crescimento fora da curva de quase todos os índices de mercado que você for pegar aí, né? E no Pix, que é o carro-chefe do momento, né? Todo mundo tá comprando e vendendo no Pix, foram mais de 42 bi, né, no ano passado, que também dá um crescimento aí de mais de 75% em relação a 22. E aí fica a pergunta, como que o empreendedor ele vai se preparar para gerir todas essas formas de pagamento, essas formas de recebimento e assim poder ter uma saúde financeira bacana. Cara, e aí acho que o principal é que se eu tivesse abrindo um negócio hoje, acho que a primeira coisa, como que eu faço essa gestão? O que é importante? Porque o básico quando você vai falar da gestão financeira de uma empresa eu preciso ganhar mais do que eu tenho a pagar para realmente ter o lucro no final do mês. Mas muita gente esquece é que entre esse pagar e o receber, tem o prazo do fornecedor que você tem o prazo de você receber por aquela venda. Então, antigamente, o cara você ia lá, comprava esse copo, você pagava no dinheiro, no final do dia o cara tinha um caderninho com tudo que ele vendeu, ele contava o dinheiro, se batia, Caminho feliz. caminho feliz. Agora, eu vendo lá o meu copo, o cara pode dividir ele em 6 vezes no cartão, e aí eu vou receber isso em 6 meses cada parcela. Então, como que eu faço o acompanhamento? Porque quando a gente já fala um copo 6 vezes, tá ok. 1 para 1, né? Mas e se você tem uma loja física, uma loja online, você tem revendedores, como que você acompanha tudo isso para saber ali quando que você vai pagar o seu boleto da luz, o boleto do serviço que você contratou de site, que você tem a loja online. Então, tem tudo isso, como você casa esse fluxo financeiro e faz esse encontro de contas. Né? Exatamente. E além disso, se a gente quiser piorar um pouquinho assim ainda essa gestão, ainda tem a possibilidade de comprar o mesmo copo e fazer o pagamento de mais de uma forma, né? Então, você tem um produto só saindo que você pode, sei lá, receber uma parte no Pix, agora, no ato, né, instantaneamente, e uma outra parte disso a prazo, em 6 vezes, que seja como no exemplo que você deu. E aí que vem a questão, né? Como que o empreendedor ele vai fazer essa gestão desse fluxo de caixa, desses recebimentos,
e de tudo que está em torno, né? Porque quando a gente fala de fluxo de caixa, acho que é muito importante esse ponto que você trouxe, né? Olhar o que está no meio entre o que vendeu e o que recebeu e como que a gente mitiga os riscos e os problemas disso. Por falar nesses riscos, o que você destacaria como principais desafios para essa gestão hoje, além desses pontos que a gente já comentou? Cara, acho que a gente está aí numa nova economia digitalizada e a venda online dominando. Então a gente tem link de pagamento, a gente tem os sites ali com gateways com N opções. E no Brasil a gente sabe que ao mesmo tempo isso cria uma situação de muito chargeback, muito cancelamento. Então, aquela venda que você fez, como você sabe que você teve um cancelamento sobre ela ou teve um chargeback para você conseguir entrar na disputa e até às vezes não enviar o produto, dependendo de quando aconteceu isso, ou se você enviou, como você vai fazer para questionar e cobrar os seus devedores, porque tem isso, né? Vender e não receber é uma chance muito grande se você não tiver um acompanhamento bom. Com certeza. Essa sua resposta, acho que ela é bastante esclarecedora e gera uma outra reflexão para o empreendedor fazer, né? De quais estratégias ele pode implementar aqui para ter uma gestão melhor. Então, acho que eu posso começar falando, por exemplo, de integrações, né? Porque a gente falou muito aqui sobre capilaridade de meios de pagamento. Então, o cara vai ter cartão, vai ter Pix, vai ter dinheiro, vai ter boleto. Ele pode ter canais de vendas, né, diversos, então ele pode vender na loja, no e-commerce, em aplicativos, dependendo do segmento, né, um cara de alimentação aí vendendo em plataformas de delivery, vendendo em diversos canais, além também do alto volume, porque uma vez que você abre o leque de canais de venda, você ganha espaço em outras prateleiras, vamos dizer assim, né, você consegue ganhar um público que para o empreendedor, possivelmente sozinho, com a sua loja ou o seu e-commerce, em carreira solo ali, ele teria muita dificuldade de acessar, né, usando ali também outros clientes. E acho que um dos principais desafios nesse sentido é como integrar, né, todas essas informações, como que a gente pode ter o que eu vendi no cartão, o que eu vendi no Pix, o que eu vendi no boleto, centralizado num sistema de gestão ali para ele, né? Acho que o primeiro ponto hoje, quando você vai escolher uma plataforma de gestão, é que ela atenda o máximo de ferramentas que você possui. Então, hoje a gente fala que um cara vai ter um PDV, ele vai ter um RP, fazer ali gestão do estoque, gestão de emissão fiscal e tudo mais. Aí ele vai ter a adquirente, que é o meio de captura dos cartões. Ele vai ter um gateway para conseguir fazer o meio de captura online. Aí ele vai ter o link de pagamento para enviar para o cara que pede pelo WhatsApp. Então, olha todas essas ferramentas e pensa se você tivesse que fazer a gestão de cada uma delas individualmente. Quanto tempo você não perderia? Então, acho que a automação e a integração dessas ferramentas é essencial para você ganhar tempo, porque senão a gente está falando de você ter 90% do seu tempo voltado para isso e não focado no seu negócio, que é o que importa. Exatamente. E o cliente e o empreendedor implementando esse tipo de solução, ele também tem condições humanas, né, de poder olhar lá para aquilo que realmente é o objetivo dele, que é gerar receita, né? Porque imagina também, como nesse ponto de tempo que você falou, se ele cresce, aumenta a capilaridade de canais, de formas de venda, começa a vender mais e ainda assim precisa do caderninho que a gente comentou no início, né? Como que ele faz essa gestão? Se torna inviável, né? Cara, o caderninho, ou fica aquela coisa de 1000 planilhas de Excel para cima e para baixo, com a galera tendo que preencher para ir no final do mês ainda perder ali 10, 15 dias do mês seguinte para fechar o mês anterior. E o mês seguinte agora já tá com conta correndo, já tem boleto, já tem fornecedor. Então, ao tempo que ele perdeu, por exemplo, se ele visse que ele estava com um descasamento, de poder negociar um prazo melhor com o fornecedor. E
acho que um ponto muito importante hoje, a gente está num ano, acho que, cara, a gente está num momento que diversas normativas do Bacen estão entrando e hoje o cliente, né, o lojista, o empresário, ele é dono do recebível dele. Ele tem poder sobre aquilo, então ele pode negociar com diversos players. Então, como que ele consegue ter essa visão de tudo que ele tem a receber e com quem ele tem a receber, para ele poder realmente transformar aquilo em melhores taxas para ele conseguir antecipar, para ele conseguir se planejar melhor, negociar com o fornecedor, poder fazer um investimento para crescimento. Aumentar a sua rentabilidade também, não só com crescimento de vendas, né? Mas também com estratégias de gestão financeira eficientes. Exatamente. Fazer o dinheiro trabalhar para ele, ao invés de ficar trabalhando para entender o dinheiro que está entrando. Exatamente. Eu acho que um outro ponto que é uma estratégia que é eficiente e é necessária hoje para o empreendedor é também a capacitação, né, para isso. Então, hoje, nós aqui, trabalhando com diversos varejistas, a gente percebe que quanto mais ele domina aquele tema de gestão, mais eficiência ele consegue garantir. Então, hoje, existem vários canais, né? Mais uma vez, esse mundo digital, essa internet 3.0 que a gente está aí entrando, o que não falta é informação, é conteúdo, curso, capacitações que ele pode fazer, né, para poder ter o conhecimento necessário para ele poder fazer essa gestão do seu contas a receber, do seu contas a pagar, do seu contábil, e assim atingir essa eficiência financeira e ter tempo para esses outros pontos que a gente falou, como aumentar maximizar suas receitas. Acho que a gente tem momentos que a gente consegue ver bem claro o quanto que as integrações e as automações ajudam no dia a dia de uma empresa. Então, hoje a gente tem um dado de que uma empresa que tem automação e integração do seu contas a receber com o seu contas a pagar, com até chegando ali a parte contábil, ele fecha o mês dele em até 5 dias. Frente a um cara que não tem isso, ele vai levar ali meio mês, como eu falei, para conseguir fechar o mês anterior. Então, olha, 10 dias. Pensa você ter 10 dias a mais para pensar no seu negócio, ao invés de ficar correndo atrás de número do mês passado. Sim. E isso remete a uma coisa que é clichê, mas é muito real, é que tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais ele perder tempo fazendo isso, menos dinheiro ele ganha, ou deixa de perder, né? Se ele não estiver fazendo esse controle bem à risca, esse acompanhamento, não tiver essa integração entre os módulos, né, de a pagar, a receber e todos os outros que são tão importantes, o controle do estoque eficiente, enfim, todas as pontas ali, né, que fazem, que ele tem que ter de estrutura para fazer uma venda, né, seja de um produto ou de um serviço no seu negócio. E pegando esse gancho, Igor, acho que é importante também a gente trazer aqui os principais fatores que vão afetar o fluxo de caixa desse empreendedor. Imaginando que ele está nesse cenário todo que a gente trouxe. Multicanal, né, fazendo a venda de várias formas, multimeio de pagamento também. O que pode acontecer? Quais são os principais fatores que vão afetar esse fluxo de caixa na prática? Cara, acho que o primeiro ponto, ele tem que fazer o acompanhamento das vendas que ele fez no dia anterior, na semana anterior. Então, a partir do momento que ele sabe o quanto que entrou, ele consegue analisar o quanto que ele tem a receber e o prazo. Por que pode acontecer? Se ele tem um prazo maior de recepção do dinheiro do que ele tem de contas a pagar, quando a gente fala principalmente aí de bens de alto valor, que quando a gente fala de bens de alto valor, hoje 7 a cada 10 vendas no Brasil, ela é feita a crédito parcelado. Então, o que vai acontecer se esse cara não tem uma noção do a receber dele? Ou ele vai queimar capital de giro próprio, que é horrível, ou ele vai ter que se endividar adquirindo capital de giro.
E, cara, capital de giro, que a gente sabe que é o capital mais caro no mercado hoje. Crédito já tá difícil em qualquer cenário, e quando você fala de giro, Nem se fala. o spread é altíssimo. Então, ele tendo essa visão, ele consegue falar, eu vou negociar isso para antecipar, para eu ter o valor aqui comigo. Ou então, ele consegue falar, cara, preciso negociar com o meu fornecedor para eu ter um prazo mais longo. Porque tendo esse prazo mais longo, eu consigo fazer esse encontro de contas. Sim, eu acho que um ponto também desse controle de venda, seja semanal, diário, mensal, né, como você descreveu, aqui ele pode também identificar um problema e resolver muito rápido, que afeta diretamente o seu fluxo de caixa, que é a fraude. Quando a gente fala muito de microempreendedor, acho que o microempreendedor que estiver assistindo aqui, ele com certeza, muitos deles já passaram por situações de, sei lá, vende com cartão e tem uma troca de maquininha, sofreu um chargeback indevido, acontece muito também com quem está no e-commerce, entre outras fraudes aí que não falta, são tipos de fraude, né, acontecendo aqui, principalmente no nosso país. E isso também afeta diretamente, né, o fluxo de caixa, até porque, por exemplo, se ele faz uma venda a prazo e ele está olhando só para o seu recebimento e não faz essa gestão da venda, como você colocou, provavelmente ele só vai perceber que tomou uma fraude, que aconteceu algo nesse sentido lá no dia que ele for olhar o seu recebimento. E aí, muitas vezes, já é tarde para correr atrás desse prejuízo, né? Cara, acho que é importante falar que se você toma um chargeback hoje, a maioria das adquirentes te dá um prazo para você contestar aquilo. Mas é um prazo de 5 dias após a venda, após o chargeback. Então, como você tem que estar de controle para assim que você receber um chargeback, em 5 dias você está apto de levantar toda a documentação que é necessária para conseguir entrar na disputa desse confronto e ganhar. Porque senão, em 5 dias você perdeu aquela venda. Muitas vezes você já perdeu o material que você vendeu, se foi um serviço ou se foi um bem que já foi entregue, muitas vezes você já perdeu ele e aí você não consegue disputar a venda para conseguir receber aquilo. Então, olha o prejuízo que o lojista pode ter quando a gente está falando de chargeback. Sim, chargeback é uma grande dor. Quem tem e-commerce sabe que enquanto tem a gente empreendendo e pensando em como vender, tem gente que está na outra ponta pensando em como tirar proveito disso para roubar, né? Para poder prejudicar quem está do outro lado. Então, ter todo esse controle, ele é fundamental. Além, é claro, de que existem erros, né, que podem acontecer. A gente falou aqui de clientes que têm uma capilaridade muito grande de meios de pagamento. Então, na venda com cartão, por exemplo, uma outra coisa que vai afetar diretamente o fluxo de caixa dele é um erro de taxa, né? Por exemplo, o cliente acordar uma taxa com o seu adquirente, com o seu meio de pagamento, e ter outra acontecendo na prática. Isso, né, a gente já identificou que acontece muito nas empresas aí de varejo que vendem com cartão de crédito. Cara, acho que ano a ano são milhões identificados em taxas cobradas indevidamente, porque a gente está falando de sistemas. Sistemas apresentam erro às vezes e muitas vezes isso é um prejuízo que, se você não está acompanhando, Não tem controle, né? quando você vê, você está recebendo menos no final, porque tem ali coisa de 1%, 0,5% que seja, dependendo do volume que você transaciona, Pode ser muita 0,5%, coisa. 0,25% é muita coisa. Muita coisa mesmo. E isso não só para taxa, né? Mas tem todos os acordos financeiros que são feitos com as empresas que intermediam pagamento hoje no Brasil. Cara, aluguel de tecnologia, quando a gente está falando de venda física com maquininha, a gente está falando de o uso da integração no site. Então, são diversas coisas que você pode estar sendo cobrado e no acordo você não deveria estar sendo. Então, você tem que ter um controle disso, porque
olha o tanto de torneira que a gente falou que se você deixar aberta, O volume vai ser absurdo. cara, você tá com um sócio quando você vê. Tem um sócio silencioso que quando ele não ficar mais silencioso, provavelmente a empresa entra naquele índice que trouxemos no início, das empresas que fecham, mesmo estando vendendo muito. Exatamente. Porque, cara, eu já conheci empreendedor que quando ele começa a entrar nessa microcapilaridade que a gente fala, de todas as oportunidades que hoje, cara, hoje a gente vive numa era que nunca foi tão fácil você achar meios novos de vender. Cara, a gente tem redes sociais, tá bombando aí. A gente tem marketplace, a gente tem diversas coisas fora tudo que a gente já conhecia do mundo tradicional da venda física. E aí você tem tudo isso e eu já vi cara falando que eu me arrependo de ter ido pro e-commerce. Quando eu tinha só a minha loja, era tão mais fácil fazer a gestão. E aí você pensa, cara, as pessoas preferem às vezes não crescer com medo desse bicho de 7 cabeças que a gestão financeira da empresa pode se tornar. Mas é aí que se torna importante alinhar os dois princípios que falamos aqui, né? Que é o preparo, né? O estudo, o conhecimento, né? De maneira geral sobre o tema, mas não podemos falar da tecnologia, né? Hoje, nos dias atuais, sem tecnologia, com essa capilaridade que a gente tem de tudo, de canal, de meio de pagamento, de forma de vender, e de riscos também, como os que a gente trouxe aqui, não tem como não falar que a tecnologia precisa ser uma aliada do empreendedor para isso. E hoje, com a dinâmica de mercado, com tantas soluções em SaaS, né, em nuvem, que estão oferecidas, isso dá mais acesso também, né, para o empreendedor de todos os tamanhos, né? Eu acho que um outro comportamento que eu vejo mudando muito nesse mercado é que alguns anos atrás, as grandes empresas normalmente estavam muito bem estruturadas com tecnologia, sempre tendo todas as novidades normalmente em primeira mão, e agora como a informação e o acesso estão na mão de todos, também existem maneiras para todo tipo de empreendedor ter tecnologia para aliar a sua gestão financeira e assim maximizar e controlar melhor o seu fluxo de caixa. Cara, e o leque de empresas oferecendo serviços, só do que a gente falou aqui, ERP, adquirência, EDV, e-commerce, marketing de pagamentos, link de pagamento. A gente tem diversas empresas e aí acho que para o empreendedor o principal encontre empresas interessadas no seu crescimento e em crescer com você. Cara, acho que isso é o mais importante. Tem diversas empresas aí focando nesses micro, pequenos e médios, né? Que quando a gente fala de Brasil, acho que a gente não pode deixar de levar em conta que 95% das empresas são micro e pequenas e médias. Então só 5% são as A nossa grandes. economia gira mais aí, né? Exatamente, cara. Essas pessoas que fazem a economia girar, e tem muita empresa que entendeu isso e que precisa ajudar esse cara. Então, acho que o principal, quando você vai encontrar um fornecedor de algum serviço desse tipo, cara, conversa com esse cara e entende. Esse cara, ele quer me ajudar a crescer? Ou ele só quer colocar um produto aqui dentro e é só mais um boleto que vai chegar? Então, tipo, cara, eu vou ter realmente um cara ali, um consultor comigo sobre aquele assunto, para eu não ter que adentrar tanto quanto eu deveria para poder focar no meu negócio. Então, acho que, para mim, hoje, para escolher um serviço, a pergunta primordial é essa. E nos dias de hoje, com tanta tecnologia, né, acho que um outro comportamento que muda muito e é aliado da tecnologia e para ter esse tanto de opções de empresas que o empreendedor pode contratar são as integrações, né? Porque hoje, mesmo o empreendedor tendo diversas empresas, diversos fornecedores para serviços diferentes, é muito mais simples do que já foi um dia fazer integrações entre os sistemas. Então, fazer esse ecossistema rodar. Então, a venda que acontece num TEF
estar integrada no PDV, que por sua vez vai estar integrada lá no ERP, que faz toda a gestão financeira, o controle, estoque, enfim. Ter tudo isso integrado mesmo que se tenham ali fornecedores que sejam especialistas cada um numa ponta desse processo. E assim ele atingir esse objetivo macro que é melhorar o seu fluxo de caixa, maximizar a sua receita e não deixar esse sócio que a gente comentou aqui sangrar ele até a morte, né? Muito pelo contrário, esse sócio ele tem que ser o amigo que vai te levar para o sucesso. Por falar, né, em formas da empresa se preparar para poder fazer toda essa gestão e essa maximização dos seus ganhos, de controle do seu fluxo de caixa, nós não podemos deixar de mencionar que a Equals pode ajudar vocês nisso, e com certeza vai. A Equals é uma empresa especializada, né, já há 14 anos no mercado, focado na gestão financeira dos seus recebíveis, principalmente, mas não somente, de cartão de crédito, mas hoje já temos também Pix, carteiras digitais, boletos, entre vários outros meios de pagamento. São cerca de 180 meios de pagamento homologados. Com uma expertise gigante também para poder integrar no RP do cliente, integrar no seu PDV ou em qualquer sistema de gestão que ele tiver. A Equals vai poder ajudar a fazer a gestão completa desses recebíveis, desde a venda. Então, garantir que tudo aquilo que virou uma venda, ou seja, virou um contas a receber para o empreendedor, ele tem que ter virado um contas a pagar daquele meio de pagamento que ele utiliza para fazer a venda. Então, se ele tem 10 vendas no seu sistema, ele tem que ter 10 vendas também no sistema no meio de pagamento que ele utiliza. Fazer também todas as auditorias relacionadas ao tema financeiro, né? Então, taxa, né? O famoso MDR, aluguéis, cancelamento, chargeback, antecipação, ajustes, enfim, são diversos os movimentos financeiros que nós podemos auditar. E com certeza, para aquele empreendedor que já tem um RP, já faz uma gestão dentro de um sistema, a gente fazer a baixa disso, a contabilização disso de maneira automática. Então imagina o empreendedor que hoje faz o controle na mão, ter a oportunidade de conciliar todas as suas vendas e os recebíveis de maneira automatizada e já fazer a baixa disso no seu contas a receber, dentro do seu sistema ERP. Então, para aqueles que estiverem assistindo e quiserem saber mais, vamos deixar aqui os contatos no vídeo, nosso site também. Fiquem à vontade para nos procurar. Bem, acho que podemos concluir por aqui. Queria agradecer a audiência. Acho que mês que vem a gente vai estar aí com mais algum assunto envolvendo todo esse mundo de gestão financeira que o empreendedor enfrenta no seu dia a dia. E siga a gente nas redes sociais e acompanhe. Aproveito também para convidar vocês aí para dar feedback, tá? Então, trazer para nós aqui o que podemos melhorar, como podemos fazer no próximo. E dizer que o nosso foco é trazer para o empreendedor essa possibilidade de ter uma gestão financeira eficiente. Então, acompanhe aqui que com certeza teremos vários outros conteúdos. Muito obrigado a todos e é isso.